Vamos lá, pessoal. Voltando aí, né? Então vamos falar da força elétrica, tá? Nas aulas anteriores nós falamos sobre é, a eletrostática, sobre as cargas elétricas, né? A parte de conservação de cargas, a princípio de atração e repulsão. Agora nós veremos a força elétrica, né? O que faz uma carga se atrair ou repelir a outra, né? O que faz esse movimento? Como é que uma carga que está carregada acaba por movimentar uma outra carga? É porque existe força, né? Lá no primeiro ano, vocês devem ter visto, né, que toda vez que um corpo ele altera o seu estado de movimento é porque tem uma força. Então, a eletricidade, ela também pode trazer movimento e alterar, né, o estado de movimento de um corpo. Então, por exemplo, nós temos aqui a força elétrica, né? Temos aqui dois exemplos, uma carga Q1, Q2 e outra carga Q1 e outra Q2 aqui, dois exemplos A e B, no qual aqui você tem atração, né? Uma força de atração, que as duas forças estão, né, convergindo aí, e aqui você tem uma força de repulsão, né? Que as forças estão em sentidos o quê? Opostos também. Então, de repulsão, elas estão se afastando uma da outra, né? Então aqui você tem uma atração de uma carga com a outra e aqui uma repulsão. Por quê? Aqui você tem força. Para haver essa atração é porque tem uma força aqui atuando e a gente chama de força elétrica, tá? Então nós vamos estudar a força elétrica aqui. Então, o que é força? Força é uma grandeza vetorial, né? Na física, o que é uma grandeza vetorial? Existem grandezas escalares e vetoriais. A vetorial, ela possui três coisas que são necessárias para dar mais significado a essa grandeza. Por exemplo, módulo, direção e sentido. Porque não adianta eu falar que a força é de 3 newtons sem saber para onde essa força está agindo. Então eu preciso saber a direção e o sentido. Tá? Por isso que ela só se torna completa, essa grandeza, quando eu tenho essas três características aqui. Tá? Aí lá, vocês deem uma revisada aí, o que é módulo? Módulo é o valor, né? Então, módulo, 20 newtons, 20, acabou. Direção, aí eu quero saber se é horizontal, vertical, né, diagonal. E sentido é da esquerda para a direita, ou se ela está da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, tá? Então, isso aqui é sentido, beleza? Então, as características de uma força aí, ó. A direção e o sentido, no caso, dependerá do sinal das cargas, né? Vai depender do sinal das cargas e outra coisa, da posição, tá? Depende da posição. Coloca aí depois, aqui depende da posição. Como assim posição? Vou mostrar já já para vocês. E da posição. Por exemplo, ó, se as cargas forem de mesmo sinal, o que acontece com as forças? São forças de repulsão, né? Uma, né, repelindo aí a outra. Então elas estão se afastando. Só que o que acontece? Se você analisar essas duas forças aqui, elas têm a mesma direção. Por quê? Olha, as duas estão o quê? Na horizontal, tá? Estão no plano horizontal. Essa aqui está no horizontal, essa aqui está no horizontal. Qual a diferença? É que os sentidos são contrários. Essa aqui está da esquerda para a direita e essa aqui está da direita para a esquerda. Então são sentidos contrários, tá? Então tá até aqui desenhado a direção desse caso de mesmo sinal, tá? Aqui é o caso de mesmo sinal. A direção é horizontal, ok? E o sentido da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, qual que é da direita para a esquerda? Essa aqui, ó. Da direita para a esquerda, essa primeira. E da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita seria essa aqui, da esquerda para a direita, beleza? Então, ok, tá? Assim, do mesmo modo, acontece nas cargas aqui, ó, menos e menos, né? As duas estão se repelindo e a direção e o sentido, a direção é a mesma, só que os sentidos são contrários, beleza? Vamos descendo aqui. E quando as cargas têm sinais opostos, como é que funciona a direção e o sentido? Quando as cargas têm sinais opostos, o que acontece? Você tem aí, ó, duas forças de atração, né? Essa força elas estão se aproximando as cargas, né? Por essa força aí. E o que acontece? Se você observar, elas têm a mesma direção. Por quê? Elas estão na horizontal, tá? E os sentidos são opostos, porque esta aqui primeira, ela está da direita para a esquerda. E esta da esquerda aqui, ela está saindo da esquerda para a direita, tá? Então, nós temos a mesma direção e sentidos opostos, que é o mesmo caso da parte de cima.
Por que eu falei que vai depender da posição, né? Porque no caso dessa posição aqui, elas duas estão o quê? Na posição horizontal, né? Agora, se eu coloco elas na posição aqui, uma em cima e outra embaixo, aí eu mudo um pouco a direção, né? Se eu coloco aqui, ó, duas cargas de sinais opostos, não sei se sinais, aqui é mais e aqui é menos. Então elas vão se atrair, né? Ao se atrair, você tem uma força para baixo e uma força aqui para cima, né? O que acontece nesse caso aqui? Nesse caso aqui, a direção dessa força aqui, vamos lá, a direção, as duas estão na direção vertical, tá? Então a direção aqui é vertical, por isso que a direção ela muda de acordo com a posição em que essas cargas estão, tá? E o sentido, aí cada uma tem um sentido oposto, né? Sentidos opostos. Por quê? Se você olhar essa primeira aqui, ela está saindo de cima para baixo. E essa de baixo positiva, ela está saindo de baixo para cima. Então são sentidos opostos mesmo, tá? Beleza? Então essa é uma análise aí da direção e sentido da força para cargas elétricas. Porém, como a força elétrica é vetorial, ela também tem um módulo. E qual é o módulo dessa força? É calculado pela lei de Coulomb, tá? Aqui você tem força elétrica, tá? Vai ser igual a constante vezes Q1, valor da carga 1, vezes o valor da carga 2, dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado. Tá aqui a representação. A força elétrica, então, se a gente interpretar essa fórmula, é o seguinte: a força elétrica entre essas duas cargas, tá, vai ser uma constante, K, que multiplica a carga, o valor da carga 1, vezes o valor da carga 2, e dividido pela distância entre essas cargas. Então, a força elétrica, ela depende de quê? Ela depende da distância entre as cargas, tá? E dessa constante e do valor das duas cargas, que é dado em coulombs, tá? E, professor, e se a carga for negativa ou positiva? Importa? Para módulo não, por isso que a gente coloca esse parêntese aqui, ó, tá vendo esses dois parênteses aqui mais retos, né? Isso aqui é para identificar, se a carga for menos 2, você coloca aqui 2. Se a carga for menos 5, aqui vai ser 5. Não importa, você sempre vai colocar o valor em módulo, nunca negativo aqui nessa forma, tá? Porque você só quer o valor em módulo, o número, beleza? Então você tem aqui, ó, constante. Essa constante é a constante eletrostática. Por quê? Essa força aqui, atuante aqui, vai depender do meio onde as cargas estão. Porque a carga pode estar em outro meio, não somente o ar, ela pode estar no vácuo, ela pode estar em um óleo, ela pode estar em qualquer meio. Então, para cada meio eu tenho uma constante. De costume, tá? A gente tem que saber a principal constante aqui que a gente tem que saber, e vai decorar pelos exercícios, é a constante no vácuo, tá? Que é 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, sempre vai ser esse valor no vácuo, tá? Então, geralmente, ou quando ele não dá no exercício, você tem que saber, né? De tanto você fazer exercício, você acaba lembrando desse valor. E se ele der outro valor, outro meio, ele vai ter que falar no enunciado, beleza? Então, lembrando que essa constante, tá? É sempre no vácuo esse valor, 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Aqui eu coloquei a unidade de força, tá? Que a força sempre vai ser em newtons, beleza? Então é isso, tá? Já eu trago um exemplo aí para vocês, mas em resumo, tá? Isso é que é a força elétrica. Até mais, tchau, tchau.